Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAK11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 88,25. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 16,22%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,97%, ou seja, 3% de desconto. Ele tem uma ótima liquidez, né, negociando mais de 2 milhões por dia, uma liquidez altíssima. E ele teve uma valorização, uma variação de 11,52% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, ele é um fundo de base 100. Quando ele veio a mercado lá em dezembro de 2020, ele estava ali próximo a R$100. E aí, no final de 2021, ele teve suas cotas ali caindo para algo na casa de R$83, R$84. Durante o final do ano 2021, até mais ou menos setembro de 22, o fundo veio numa grande recuperação. Recuperou-se plenamente e até chegou a ultrapassar os R$100, ser negociado ali na casa de R$104, R$105. Mas desde setembro de 22, outubro, finalzinho de 2022 para cá, o fundo vem numa tendência de queda, chegou a beliscar novamente ali R$82, R$83, e atualmente ele está mais ou menos próximo nessa casa dos R$90. Mais abaixo aqui a gente consegue ver informações a respeito do fundo, o nome, o CNPJ do fundo, um fundo para investidor em geral, títulos e valores imobiliários, ele é de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, a gente vai deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta com mais de 52 mil cotistas, mais de 8 milhões e 800 mil cotas emitidas, ele vale R$90 e tem um valor patrimonial de quase 800 milhões. O último dividendo entregue pelo fundo foi de R$1,16. Mais abaixo aqui a gente vê sobre o yield médio do fundo. Esse fundo já chegou a entregar na casa de 1%, 1,39%, teve picos de 1,80% e agora ele está mais ou menos estabilizado nessa faixa de 1,20 e pouco. Ó. Chegou a entregar 1,38% e as três últimas entregas, 1,26%, 1,28% e 1,29%. Continuando, a gente vê nominalmente, né, a entrega do fundo, que ele agora está mais ou menos estabilizado nessa faixa próxima a 1,20%, né? E o que a gente observa aqui? Ó? Chegou a entregar 1,30%, 1,20%, 1,12%, 1,15%, 1,16%. No dia 14 de março, ele vai pagar no dia 21 de março, quando esse vídeo for ao ar. Ele já vai ter feito o pagamento, né, de R$1,16. E por fim, aqui embaixo, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. O fundo ainda não tem 5 anos de existência. Então ele perde esse período aqui de rentabilidade. Então nesse período, mesmo não tendo 5 anos, no período o IDIV foi de 61%, o fundo entregou 40%, o CDI do período foi 45%, lembrando que esse fundo tem esse período aí sem rentabilidade. Então, com certeza, ele está bem acima do CDI, tá? A inflação do período foi de 36% e o IFIX 36%. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você quiser nos apoiar financeiramente, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Nossos canais, todos eles contam com um clube de membros. Vá nos nossos canais e torne-se membro de algum deles. Você vai apoiar financeiramente o nosso trabalho. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato e acessível e pra gente ainda faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo do Telegram. Além do mais, você tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Já se iniciou a declaração de imposto de renda. Com a nossa planilha aí vai facilitar para você organizar seus ativos, para você declarar os seus ativos. É uma planilha de ótima qualidade e você ainda apoia o nosso trabalho. Adquira a planilha, porque, como eu disse, é um ótimo produto e você ainda ajuda financeiramente o nosso canal. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade. Adquira os e-books, porque são baratos e acessíveis, um produto de ótima qualidade e ainda vai agregar bastante aí para vocês. Compre, desde já agradeço imensamente pelo apoio financeiro. Aqui agora já estamos dentro do relatório gerencial. No relatório, a gestão aqui, o gestor é a RISA, né? Administrador BTG,
O fundo iniciou-se em dezembro de 2020, prazo indeterminado, é para investidor em geral, já fizeram 4 emissões. A taxa que o fundo cobra, 1,25%, e eles cobram performance se bater 15% aí acima do CDI. Continuando no relatório, a gente vê alguns destaques, né? O quanto o fundo entregou de yield nos últimos 12 meses, 84% da carteira está em CRIs, ele tem 15% em FIIs, atualmente ele está valendo R$ 90, os últimos dividendos entregues, ele tem 43 CRIs distintos, mas nem sempre dá 43 no total, porque tem sobreposição, né, de devedores. O fundo tem alavancagem, né? Ele está com 110% alocado, significa que ele tem 10% de alavancagem aí. Continuando no relatório, a gente já chega direto na DRE. O fundo, a gestão, vai falar sobre questões macro, sobre as mudanças regulatórias. Se você tiver interesse no fundo, dê uma olhada para você ver o posicionamento da gestão aí. Vamos ver a DRE para a gente ver na prática as taxas cobradas aí pelo fundo. Eu vou pegar aqui desde o início, porque aí a gente consegue ver a performance que sempre bateu no fundo. Então, o fundo teve 228 milhões de receita até hoje dos imóveis, dos seus CRIs, mais 18 milhões do dinheiro parado em caixa, e receitou um total até hoje de 246 milhões. E o que ele gastou com a gestão? 16 milhões 886 mil, mais 4 milhões 698. Então, ele teve um gasto com a gestão aí de 21 milhões até hoje. Isso aqui vezes 100, dividido por 246,399. Então, as despesas do fundo estão representando 8,76%. É uma taxa totalmente aceitável, né? Interessante. O fundo reteve mais 4 centavos e atualmente ele tem uma reserva de 13 centavos. Eu acho isso interessante, né? Está fazendo uma boa entrega e ainda está conseguindo fazer reserva. Então, eu vejo isso de forma positiva. Aqui a gente vê como é que está o portfólio do fundo. As estratégias, 49% é de financiamento, 43% são de crédito estruturado, 5% de empréstimo e 2% são ideias de high grade. Aqui ele fala o que é o alvo público, o alvo do fundo e como que está hoje, ó, allocation. Mais à frente ele explica o que vem ser direct lend, real estate, segurização, tal. Ele explica tudinho. Como está, como é a meta e como está hoje. E aqui também ele tem as teses também de tempo, né? Então, até o vencimento, ele quer levar 60% da carteira, ou seja, para carrego. E aí ele tem estratégia bridge, carrego, fechamento de spread. Então, essas são outras teses do fundo aí. Atualmente, o fundo tem 84% de novo, né? Em crise, 15% em FIIs. E eu não encontrei aqui no relatório quais são os FIIs. Eu vou tentar ver agora junto com vocês, ver com mais atenção, mas eu não vi o detalhamento dos FIIs, tá? Isso aqui para mim é algo um pouco negativo. Portfólio por indexador. Então ele tem hoje 46% da carteira indexada a CDI e 50% indexada em IPCA. O restante são valores menores em outros indicadores aí. A média da carteira, ele tem IPCA mais 10 e CDI mais 4, tá? São os maiores percentuais da carteira aí. Continuando aqui, ele vê a posição atual e a guidance, né? O fundo vem conseguindo entregar 1,20, 1,12, 1,15. E aí as últimas entregas aqui, as próximas 3, ele tem uma projeção de entregar entre 1,10 e 1,20, mas a própria gestão sempre alerta que isso não é uma garantia de rentabilidade nem uma garantia de entrega, tá? Continuando aqui, a gente vê atualizações sobre a Salt Rock, que é um dos ativos do fundo que está tendo problema, que é a Starbucks. Então a Starbucks como devedora, a gestão vem falar o seguinte, eu vou ler todo o trecho aqui, né, para a gente ver nas palavras a gestão. Ao longo do mês de dezembro, acompanhamos novos desdobramentos acerca do pedido de recuperação da Salt Rock. Em especial, a empresa SRC, devedora dos CRIs da Starbucks, o CRIs 3, 4 e 5, que se encontram na carteira do fundo, cujos dados do dia 30 de novembro, ele tinha uma dívida lá de 50 milhões desses CRIs. Em dezembro, foi confirmado o deferimento do pedido pelo Tribunal de Justiça lá de São Paulo. Aí, o que a gestão vem trazer para os seus cotistas? Primeira questão. Os CRIs citados não pertencem ao portfólio do fundo. Os CRIs citados e pertencentes ao portfólio do fundo, até o presente momento, não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial. Todas as garantias e alienações a esses ativos não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial. Continuando, eles falam, diferentemente de outro momento, a SRC6 não se manteve adimplente em suas parcelas referente ao mês de novembro. Diante disso, gostaríamos de informar que, então, antes até estava já com problema, mas eles estavam pagando. Aí agora, ó,
Os CRIs citados não realizaram pagamento das suas PMTs a partir de 29 de novembro de 2023. Diante da situação atual do respectivo devedor e da possível inadimplência, contratamos previamente, no mês de novembro, um assessor legal com o intuito de proteger os interesses do fundo com relação aos seus CRIs e suas garantias. Com o intuito de atender ao interesse de todos os nossos cotistas, acionamos as cláusulas de vencimento antecipado e iniciamos o procedimento de execução das garantias. Em dezembro, tivemos acesso às garantias em cash colateral, que foram utilizadas para pagamento de multas, juros, moras e etc. Tal valor tem equivalência a 4 meses de pagamento de PMTs e anulará o efeito da inadimplência por tal período. Ou seja, em breve, pode ser que a distribuição dos rendimentos do fundo dê uma diminuída, tá? As demais garantias seguem em seus respectivos procedimentos de execução com o apoio do nosso assessor. O administrador desse fundo, em seu dever fiduciário, realizou a marcação dos ativos a 55% dos seus valores. Isso aqui pode ser um dos motivos do fundo estar valendo só R$90, tá? Porque já marcou a mercado só 55% disso. Outro ponto é que o restante dos ativos devem estar sofrendo marcação a mercado por questões normais de juros aí no mercado. Aí aqui ele vem falar sobre os diferenciais da gestão. Essa parte eu vou pular aqui para vocês. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós ainda vamos ver mais informações a respeito do fundo e tal. Eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, considere nos ajudar de forma gratuita. Basta simplesmente você deixar um like no vídeo, você comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta aí para nós. E aí, você tem esse ativo? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ele no seu portfólio? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante. Eu particularmente evito investir em fundos da Risa. Eu tenho o RZAT, tá? Mas eu evito ao máximo investir em fundos da Risa porque a gestora faz algumas posições aí que eu não gosto muito. Então, esse fundo aqui eu não tenho interesse de ter. Tá? Mas, até aqui, mesmo com toda a problemática, a gestão vem fazendo um bom trabalho, vem sendo transparente, né? Eu só acho que eles são ruins de se comunicar. Mas a gestão vem mostrando informações, não está escondendo nada, vem fazendo o seu dever direitinho, sabe? Então, eu não tenho muito... Eu só por questão de gosto pessoal, prefiro não ter. O fato de eu estar falando a respeito do fundo nessas minhas informações, não significa que ele seja um fundo... Não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, e nem que ele seja um ativo bom ou ruim. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Vá lá no canal Amuf Infra e se inscreva, ó, já contamos com 564, nos ajude a chegar aos 1000. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Continuando no relatório aqui, ó, o gestor fala que eu falei para vocês, ó, o que é allocation, o que é direct lending, o que é real estate. Então, você pode dar uma lida aqui com atenção, eu vou passando devagarzinho aqui, e eu vou pular essa parte aqui para vocês. Continuando aqui, ele fala, ó, aqui que ele traz sobre os ativos do fundo, e aí eles trazem a concentração dos seus ativos só no final do relatório. Então, assim, não é o padrão. Geralmente, a carteira do fundo tá logo no início, né? Eles colocaram lá no final. Então, mas aqui ele fala, o que é esse o FII Loft, esse CRI ProSolutio, então esse CRI Splice, né? Então aqui, só aqui que a gente vê sobre os fundos imobiliários que ele tem, ó. FII Mogno, esse FII Loft. Só que seria interessante se ele dissesse as quantidades. Aqui eu não tô vendo as quantidades, ó. FII Lago da Pedra, são os fundos imobiliários Mauá, recebíveis, são os que ele possui, ó. Aqui é o Starbucks 3, ele vai ter três CRIs desse, né? Então aqui, os FIIs que ele tem estão aqui, ó. Vamos ver se lá embaixo, na parte concentração da carteira, se os FIIs aparecem lá, né? Vamos ver aqui. Pode ver que ele deixou lá na última página a concentração da carteira. Aqui embaixo ele mostra os FIIs que ele possui, sim. Então vamos lá, ó. Concentrações da carteira. Da forma como ele coloca aqui, ele não faz, assim, o quanto ele tem de concentração. Eu vejo isso de forma um pouco negativa, sabe? Porque, note, ele coloca aqui que ele tem 6% de exposição ao CRI solar. Só que ele tem mais CRI solar, só tem esse. Porque esse ProSolutio aqui, ó, ele tem dois, ó. ProSolutio
e pró-soluto aqui, ó, tá vendo? Então ele tem 5,36 e depois mais 2,53. Então, na verdade, ele tem ali na casa de 8% no único devedor. Seria interessante se ele mostrasse quais as concentrações que ele tem ou não, sabe? Então, dá uma olhada com atenção, veja aí se tem duplicidade de devedores ou não. Ó. Esse morro alto tem duplicidade, ó, por isso que eu falei que, apesar de lá em cima ele falar que ele tem 43 CRIs, mas quando você pega essas duplicidades, né, deve cair para uns 30 e poucos. Ó. Morro alto, 3,65. Morro alto, ó, mais 3,09. Então já está dando mais de 6%. Então, querendo ou não, vocês são duplicidade de devedores. E lá embaixo ele tem uns FIIs que ele investe. Ele investe assim. Esse LP não é tão conhecido assim, 8%. DIV, não conheço esse fundo, 4,15%. ICNE, também desconheço. MCCI, beleza. Aí ele tem o fundo da Suno, né, SNLG, só 0,57% do seu portfólio. LFTT, e ele investe também no RZAT. Então essas são as posições do fundo. E como dito lá em cima, o seu portfólio está dando 110%, ou seja, tem 10% aí no fundo que representa alavancagem, né? E aqui ele traz mais algumas informações de disclaimer aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RZAK são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Vá lá no canal Almo Dicas, adquira o nosso e-book de português para concurso público e nos apoie financeiramente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff.